você não tem o resultado que gostaria. E aí aparece eu dizendo que escrevi um livro, no qual fiquei 2 anos, depois de ficar 30 anos, 20 deles como o proprietário de empresa e 10 como consultor e instrutor. E eu resolvi fazer um download da minha cabeça, na época da pandemia, e agora eu estou oferecendo esse livro na forma de, principalmente na forma da internet, tá? Disponível um e-book em formato EPUB e no formato PDF também. Pois bem, tem um formato que é mais fácil de ler quando você tem um aplicativo adequado. Mas a verdade é o seguinte: por que que você deveria ler esse livro? Você tem que ler vários livros, eu acredito, mas eu diria para você o seguinte: começa por algum, por que não pelo meu? Por que não pelo meu? Eu vou te dar alguns motivos, eu vou dar uma percorrida nos capítulos e aí você vai me acompanhando, tá? Eu vou até dar uma olhada aqui, porque senão pela sequência pode ser que eu deixe de falar alguma coisa, tá? E que eu não quero pegar e deixar de passar essa informação para você. Vamos pegar uma dor. Qual que é uma dor que eu peguei e coloquei no primeiro módulo, tá? É aquela dor de não saber onde está. Eu estou meio perdido, eu não sei onde eu estou. Quer dizer, você está carregado de incerteza. Então o que eu fiz? No módulo 1 do meu livro, eu coloquei o seguinte: se você aplicar os hábitos que tem ali, eu imagino que você vai encontrar bons negócios e você vai cair fora de mau negócio. Como é que funciona isso? Eu vou comentar um dos hábitos e aí depois você tira as suas próprias conclusões. Por exemplo, um hábito de começar com o fim em mente. Tá? Você pode até dizer que eu sei que, na verdade, a gente é carregado de objeção. E eu concordo com isso, eu também sou assim. Mas se você desenvolver esse hábito de tudo que você vai fazer, primeiro você analisa, se compensa. E se compensar, você segue em frente. Se não compensar, você para. Mas eu estou fazendo isso e não está dando resultado, certo? Eu diria para você o seguinte: é que quando a gente usa muito esse hábito, o hábito é uma coisa que a gente usa com frequência. Normalmente a gente fica melhor a cada dia. Então, se você ainda não está chegando nesse ponto, primeiro tem que identificar quais são esses hábitos e depois ver se você está utilizando. E depois vamos continuar com 7 capítulos, né? Eu acredito que esses primeiros hábitos, eu costumo até dizer o seguinte: eu vou usar para os 2 primeiros módulos do meu livro, eu vou utilizar isso. Você pode até encontrar alguém que conheça os hábitos e não tem resultado, mas você nunca vai encontrar alguém que tem resultado e não tem esses hábitos desenvolvidos. Por exemplo, você conhece alguém que tem resultado que não começa com o fim em mente? Faz alguma proposta para alguém que tem dinheiro e aí, sabe o que ele vai te fazer? Qual que vai te passar a informação? Deixa eu pegar e dar uma analisada. O que é isso? Deixa eu dar uma analisada. Ele vai fazer a conta se compensa. Entendeu? A única coisa que eu fiz foi colocar no papel. Não é bem a única coisa, né? Porque às vezes pode ser que a gente sabe, mas eu nunca tinha prestado atenção que era tão importante. Eu coloquei os principais hábitos no módulo 1 do meu livro para que você possa então fazer isso. Eu acredito que só esse primeiro módulo já vai mudar muito, não só a questão profissional, mas a questão pessoal também. Questão pessoal. Vamos para o módulo 2, tá? O módulo 2. Qual que é a dor do módulo 2? Esse negócio de viver estressado, eu diria para você o seguinte: viver sem estresse não faz parte desse mundo. Mas você viver mal por causa do estresse por conta de trabalho, por conta de não ter muita eficiência, não aproveitar a oportunidade, tá sempre exposto fazendo coisas que não te rendem muito, isso já tem a ver também com o módulo 2. Por que o módulo 2? Porque o módulo 2 vai falar de comportamentos
Aí eu vou utilizar aquilo que eu falei do primeiro módulo. Eu disse o seguinte, eu vou falar de novo. Você pode até encontrar alguém que conhece os comportamentos, seria capaz até de dar uma aula para mim sobre os comportamentos. Pode acontecer isso? É claro que pode. Só que tem um detalhe, eles podem até saber, tá? Mas não tem resultado. Agora tem um detalhe, você nunca vai encontrar alguém que tem resultado que não tem aqueles comportamentos, certo? E quem está falando é alguém que teve resultado. Então, na hora que eu olho aqueles resultados, aqueles comportamentos, eu percebo que durante a minha caminhada, a minha vida, até antes de eu saber que eles existiam, eu já praticava, e alguns outros eu não praticava, mas que depois que eu percebi que era tão importante, eu passei a praticar também. Eu percebi, já que isso é tão importante, por que eu não faço também? Por que eu não aplico? Os poucos que eu já uso já me faz uma diferença demais na minha vida, por que não aplicar o resto? Aplica, você cresce, certo? Vamos pegar uma degustaçãozinha. Um comportamento que eu poderia dizer é o seguinte: calcular risco. Eu já escutei, às vezes as pessoas falam, não, esse negócio é garantido, esse negócio é não sei o quê. Você sabe o que eu falo quando eu escuto alguém falar, não, esse aqui, isso aqui dá certo. Aí eu penso, quem que é essa pessoa? Quanto que ela já ganhou de dinheiro? O que ela já fez? Dependendo do que fala, sabe o que eu falo? Eu não falo, eu fico em silêncio. Eu fico em silêncio, certo? Eu faço, às vezes, aquilo que muita gente pega e faz. Cara, tá falando da boca para fora, mas não tem resultado. É como se fosse um cheque sem fundo. Cheque sem fundo. Então a gente escuta. A gente não tem que brigar com ninguém, tá? A gente pega e conversa e vamos conversar outras coisas, vamos bater papo, tá? Agora, dependendo da pessoa que tem resultado, na hora que fala, você calculou o risco? Já começa desse jeito. Outra coisa, cara, será que não tem um jeito de diminuir esse risco? Olha só. Não, o risco está muito grande. Deve ter outra coisa melhor para a gente fazer. Isso é quem tem um comportamento desenvolvido. Uma outra coisa também, nós moramos num ambiente atual que é o seguinte: existe sempre oportunidades nascendo, tanto na cidade quanto no campo. Sempre tem muitas oportunidades. Por que eu falo que tem muitas oportunidades? Porque a toda hora eu vejo alguém que mostra evidência de que está indo bem, tá? Aí a pergunta viria o seguinte: como é que essa pessoa descobriu e naquele momento que ela descobriu, eu não percebi a mesma coisa? Eu diria para você o seguinte: você vai aprender isso porque eu falei? Não, né? Não. Mas na hora que você vê isso colocado dentro de uma lógica, aí se você chegar à conclusão que tem alguém que está conseguindo perceber coisas e está aproveitando essas oportunidades, e se você chegar à conclusão que você precisa despertar para isso, só isso já valeu. Isso é comportamento. Tem gente que não percebe isso, que é tipo assim, começa de manhã, acorda tal hora, almoça, parece um bonequinho, né? Eu não lembro agora exatamente o número, mas eu já li alguma coisa que eu leio demais, tem hora que eu não consigo até guardar o que eu já li. Mas cerca de quase metade daquilo que a gente acha que a gente pensa, a gente não pensa. Por exemplo, quando eu acordo, tá? Eu vou no banheiro, então eu já abro a porta, abro a porta do banheiro, eu vou escovar os dentes, eu já vou pegar a escova com a mão direita, eu vou pegar a pasta com a mão esquerda, eu já passo uma quantidade, eu já vou escovar os dentes. Aquilo eu não pensei. Depois eu saí, depois eu desci, fui tomar café, também não pensei. Só que tem um detalhe, você saber que isso é mais ou menos 50% daquilo que a gente faz, está próximo disso, não são pensados, e a gente acha que é racional. Então tem muito comportamento que a gente, por exemplo, o comportamento de não aproveitar a oportunidade, tem gente que não consegue ver, ué. E quando vê, outra coisa também, se você não guarda dinheiro, você nunca vai ver oportunidade. Por quê? Porque você não tem para comprar. Mesmo que seja pouco. Tá vendo? Então você mesmo se auto-sabota. Certo? Então por quê? Porque você não criou condição. Agora, quando eu desenvolvi o módulo 2, o que eu imaginei? Se juntar os comportamentos e quem está falando é alguém que teve resultado
e que está compartilhando com você. Como é que você faz para usar? Não é como é que você faz para aprender, não. Aprender e não usar não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Agora, se você aprender e usar, tentativa e erro, depois aí conversa com alguém que já passou pela mesma caminhada, aí faz diferença, entendeu? Aí então faz diferença. Então eu acho que o módulo 2, ele vê os comportamentos amarrado a resultado. Então é tipo assim, eu gosto muito da expressão, eu também sou filho de Deus. Então também, se ele teve resultado, eu vou ter resultado. Vamos para o módulo 3? O módulo 3 eu imaginei o seguinte: o que é uma dor das pessoas? É o seguinte: eu estou com venda baixa. Eu diria para você o seguinte: se você não está vendendo, eu vou pegar e ser até meio curto e grosso, você não tem cliente. Mas você não está vendendo, é porque você não tem cliente. Ou então o cliente que você tem é cliente de muita gente, quer dizer, então você está utilizando um cliente que todo mundo está, quer dizer, você entrou numa batalha mesmo, né? Você pegou alguém que todo mundo serve, inclusive e também você. Como é que você vai pegar e resolver esse problema? Bem, eu acredito que nesse caminho aí, eu jamais seguiria esse caminho. Tô fora, eu vou ficar fazendo aquilo que todo mundo faz. Então o que eu fiz? Então eu utilizei no módulo 4, justamente isso que eu fiz no módulo 4. É como é que você faz para identificar, não é o seu cliente, porque você nem sabe o que é o seu cliente, vamos ser sinceros. Se você está lançando um produto ou um serviço, e se você está percebendo que todo mundo oferece aquilo e que você é mais do mesmo, às vezes dói isso. Mas tipo assim, não adianta pegar e ficar sendo uma... O que adianta você, por exemplo, você adquirir um livro e não fazer diferença nenhuma para você? Aí você que vai dizer, não, aquilo lá era mais um, aquele livro era mais do mesmo. Aí então vai falar para mim. Então lá no meu livro já está dizendo, olha, se você seguir esse caminho, é mais do mesmo. Eu não estou vendendo. Tá, eu estou entendendo que você não tem cliente. Não é bem assim, não tem, ué. Não está vendendo, não tem cliente. Ué, eu já passei por isso. Não tem cliente. Tem outras coisas que eu fazia que tinha cliente. Então, mas qual que é o problema disso? Nenhum. A gente já está aqui para aprender, ué. Está aqui para aprender. Então, o que eu coloquei no módulo 3? Eu inventei, porque é muito bonito assim, você escuta essas palavras bonitas, né? E eu também utilizo elas. Eu também sou desse ramo. Mas tem jeito de falar coisa complicada de maneira mais simples. Não é porque, vamos dizer assim, então a gente tem que... Tem gente que para falar, parece que até dói, de umas palavras difíceis, tudo, né? Até eu devia fazer isso, né? Porque às vezes pega porque acha que estudou muito, tem que complicar as coisas. Mas então o que eu fiz lá no módulo, nesse módulo 3? Como é que você identifica, se quiser chamar de cliente ideal, se quiser chamar de persona, se quiser chamar de avatar, ou se quiser falar, eu não vou entrar no detalhe, é mais ou menos o seguinte: como é que você encontra quem você consegue servir e servir bem? Tá bom, sabe o que eu fiz? Eu estou percebendo que é muito complicado essas coisas assim, então eu peguei e criei a história do javali. O que é isso? E eu inventei uma história, nem sei de onde é que tirou isso, e eu comecei a usar nas minhas palestras. Nossa, o que eu já utilizei, tanto na época da pandemia, eu ministrei muita palestra pela internet. Inclusive desse lugar aqui, aqui eu montei tipo um estúdio. Ali você pode perceber que tem algumas coisas. Lá atrás tem telão que desce, tem aqui. Isso aqui foi adaptado, inclusive para a época da pandemia, né? E agora eu peguei e preferi dar um tempo, senão eu não conseguia, né? Eu não conseguia nem terminar meu livro que está ali do lado, ali, ó, o azulzinho lá, né? O Superação a cada 5. Eu não estava nem conseguindo fazer ele. Pois bem, eu inventei a história do javali, que está lá naquele livro lá, certo? E a história do javali é justamente isso, como é que é uma forma prática de você entender como é que você identifica cliente. Nessas palestras que eu ministro, o que mais dá resultado, às vezes eu termino a palestra, porque sempre esse é um perfil do Levi, que sou eu. Eu perguntei aí, pessoal, do que aconteceu hoje, o que vocês mais gostaram? Eu estou percebendo que eu preciso encontrar o meu javali. Quer dizer, se você escutasse isso assim, você que não está acompanhando as minhas redes sociais, tudo, fala, que negócio é esse de javali? O que esse cara está inventando? É porque eles entenderam de uma maneira tão simples esse negócio de ficar, eu não sei o que, persona, cliente ideal,
avatar, não estou dizendo que não é, tudo tem, mas é que parece que complica, e tem coisa que você não precisa saber, tem coisa que você não precisa saber, agora tem coisa que é crucial, dependendo do quê? De você cair fora da multidão, porque na hora que você vai para a multidão, eu nunca fiquei no meio da multidão, na hora que eu vejo que tem muita gente indo para um lado, então eu prefiro, não é assim, né? Porque eu já percebi que em negócios, a gente ser mais um, a gente ser mais do mesmo. Talvez é por isso que eu consigo, um certo engajamento. Eu percebo que as pessoas sentem uma certa credibilidade quando elas percebem que a gente fala de uma maneira diferente algumas coisas que todos comentam, né? Então é isso aí, esse seria o módulo 3, tá? O módulo 4, ele está comentando o seguinte: eu não sei o que acontece na minha empresa, eu não tenho os números da minha empresa, eu não sei exatamente o que eu tenho que controlar, eu estou meio perdido, eu trabalho, eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo dentro da minha empresa, eu não tenho os números da minha empresa, assim, de uma forma mais programada, de uma forma, vamos dizer assim, aquela forma de uma maneira formal, aquela que se você mostrar o seu balanço, os números da sua empresa, para qualquer pessoa que seja do ramo, ela olha e ela vai tirar uma conclusão. Agora você não tem nada, tá? E aí, como é que faz para começar? Bem, se você nunca fez, eu te diria o seguinte: se você for para a internet, se você começar a ler livro, eu acho que ao invés de você clarear, ficar mais, você vai complicar. Você vai, nossa senhora, e agora? Complicou. Ixi, eu achei que se eu começasse a ler, ia clarear para mim, nada, complicou. Por que complicou? Complicou, sabe por quê? Porque tem muita informação. Tem muitos números que as pessoas, tem muitos indicadores. Então eles colocam aquele punhado de indicador, tipo assim, você tem que controlar cada coisa que... Eu vou te dar um exemplo. Tem um que eu já escutei bastante, isso a gente poderia até utilizar para quem está começando empresa, tá? Que é um tal de ponto de compensação, fica até bonito, né? Ponto de compensação, o que é isso? É quando o lucro que você tem já cobre todas as despesas e não sobra nada para o seu bolso. Tá? Mas como eu estou falando de superação a cada 5, para mim esse indicador é desperdiçado, concorda? Porque eu estou querendo que você sobre alguma coisa. Não, cara, se empatar aí, esse indicador, não estou dizendo que eu possa usar ele, mas na hierarquia, numa esteira, ele não é o primeiro. Ele não é o primeiro. O primeiro é o quê? Quanto que eu coloquei no bolso. Esse é o primeiro. Então o que eu fiz? Eu peguei, nesse livro meu, e coloquei esse indicador. Tá? Eu coloquei, na verdade, é o seguinte: eu apliquei o tal de Pareto. Você não precisa saber o que é Pareto, você precisa saber o seguinte: o que é 20% de indicador que tem no mercado e que responde para 80% do resultado da minha empresa. Eu fui lá e fiz isso. Esse indicador é importante. Então vou te adiantar alguma coisa que você vai encontrar lá. Por exemplo, quando você coloca no bolso, o que você coloca no bolso? Eu diria que você coloca no bolso duas coisas: o que sobra da sua empresa, que é o lucro, e se você trabalha nela, o seu suor, que você trabalha nela, que a gente chama de prolabore, isso vai para o seu bolso. Eu imaginei o seguinte: isso tem que gerar, pelo menos 20% ao mês. Pelo menos. Tá? Não menos, pelo menos, e depois você crescer. Isso é um indicador, tá? Tem outros indicadores lá, esse é indicador financeiro. Só que tem indicador de processo, tem indicador de venda e tem indicador de aprendizado. 4 grupos de indicadores. Mas são bem curtos. Qual que é a lógica? Não, você não tem que aprender demais, até porque as pessoas que têm resultado, elas têm resultado não é porque elas aprenderam demais, é porque elas fazem certas coisas muito bem. Elas fazem algumas coisas bem demais. E isso que elas fazem tão bem, não é muito conhecimento, é um conhecimento aprimorado. É um conhecimento enriquecido, com muita ação. E é isso que eu defendo. E aí eu coloquei nesse módulo, tá? Nesse módulo de indicadores, eu coloquei uns pacotes, né? Quais seriam os principais indicadores? Financeiro, mas pouquinho. Nada para pesar. Venda, processo, aprendizado. Então você controla, por isso você vai ter um painel da sua empresa. E aí você pega
Você pega e controla. Então eu pensei nisso. Tá? Bem, vamos seguindo. Uma outra coisa também que eu acho é o seguinte, é que você tem muita surpresa. Qual que é uma dor que as pessoas têm? Nossa, toda hora tem uma novidade, toda hora a gente está exposto muita pressão, e tem hora que eu não tenho coragem nem para enfrentar o mercado, porque eu não sei o que está acontecendo. É muita surpresa que acontece. Pois bem, quando eu escuto o seguinte, olha, isso que eu fazia dava dinheiro, agora não dá mais. Eu já escutei muito isso. É como se fizesse a tradução seguinte, então quer dizer que o que você fazia dava dinheiro e agora não dá mais, né? Tudo bem. Isso acontece também no seu ramo. Se você já tem muito tempo de mercado, pode ser que aconteça isso também, tá? De você, por exemplo, fazer alguma coisa que já não rende mais. Então o que eu fiz? Eu criei também a história do surfista, tá? Que também, deixa eu até pegar o livro aqui, tá? É esse livro aqui, certo? Aonde eu criei uma parte dele que eu criei, na verdade não é um livro grosso, é um livro fino. Até porque, o que eu imaginei? Se eu colocasse alguma coisa muito grossa, muitas páginas, tudo, é um livro que tem uma diagramação fácil de ler, tudo, então foi bem impresso tudo, e no e-book está na mesma qualidade. Então eu criei a história do surfista. Na verdade eu não criei, eu adaptei a história do surfista que eu já conhecia, né? E aí eu coloquei para falar de estratégia. Qual que é a lógica disso? É que o surfista, ele pega onda. Então na hora que ele pega a onda, tem hora que ele sabe que aquela onda vai passar, mas ele acompanha, e aí ele pega e muda de onda. E assim vai. No ramo de negócio, eu costumo comparar como se fosse pegar onda. É uma forma que eu tenho de você entender de uma maneira mais prática isso, né? É uma forma prática de entender isso.